Boa noite, Fael. Eu me chamo Lincoln, tenho 24 anos e moro no Mato Grosso do Sul. E sim, eu já fui um agente do Descob. E durante a minha adolescência, eu trabalhava duro em um rancho no Mato Grosso até os 17 anos, até que desisti do trabalho e fui embora para o Rio de Janeiro e entrei para a Marinha. Fiz um teste no CIAMA para o Grupo Batalhão de Operações Especiais para Fuzileiros Navais. No CIAMA, militares de diversas unidades recebem cursos, adestramentos e estágios sobre submarinos e mergulhos, além de cursos na área da saúde e engenharia. Também são desenvolvidos no centro estudos e pesquisas para tornar os treinamentos mais efetivos, com novas técnicas de aplicações. Terminei o curso, me formei e finalmente entrei no COMAF, que é a unidade militar dos Comandos Anfíbios da Marinha. Em 2014, eu fui para o Haiti, para ajudar as vítimas do terremoto que assolou o país. Voltei para o Brasil e me juntei ao BAC, que também pertence ao COPESP, e participa de missões de alto grau, de risco e sigilo. Me juntei como atirador e navegador e participei de muitas missões secretas. E depois de todas as minhas operações, eu voltei e me juntei a várias organizações militares privadas antes de entrar para o Descob. O Descob é uma organização militar secreta e privada na Força Tarefa. E eu era um agente do Descob quando eu tinha apenas 22 anos. No inverno de 2019, quando todos estavam de folga, depois de uma caçada extremamente desafiadora e perigosa, o meu superior me pediu para ir em uma caçada em solo. Era algo não oficial e seria um cachê de $30 mil. Bem, eu já era muito rico com as minhas caçadas, operações e missões extraoficiais. E estava morando em uma casa de campo extremamente rural, pois de certa forma eu precisava me esconder dos que outrora foram a minha caça. Eu não me importava com o meu superior, mas ele estava me pagando. Então, eu simplesmente daria o dinheiro para uma instituição de caridade ou guardaria para os meus futuros filhos. Mas eu estava ficando entediado para caralho e decidi que não faria mal ir em uma operação extra. O meu superior é conhecido como Agente Smith. Bem, isso não é um nome, é um código. E eu era o Agente 1194. Smith ainda não havia me dito os detalhes exatos da operação. Além disso, eu deveria sozinho investigar e destruir um culto sombrio que residia nas florestas do Amazonas ou Mato Grosso. Eu não sei. Bem, eu não tinha uma contagem de mortes extremamente impressionante, igual os demais colegas de trabalho, então não estava tão confiante de que poderia aceitar o trabalho, mas eu aceitei. Peguei um jato particular financiado pelo Descob e eu trouxe as minhas armas e rumei para Manaus. Chegando em Manaus, Smith disse que a missão daquele dia não seria nas selvas brasileiras, e sim nas florestas alemãs. Segundo Smith, ele não poderia me passar os detalhes da missão até ter certeza que eu toparia participar. Pois como era uma missão extraoficial, tanto eu quanto ele podíamos ter problemas. Smith e mais 4 agentes, sendo 2 mulheres, estavam me esperando no Aeroporto Internacional de Manaus.
Conferimos os nossos distintivos de agente do Descob e rumamos para a Alemanha em um jatinho particular. Minhas armas e suprimentos mudariam para atender às necessidades do ambiente em que eu lutaria. E isso não era diferente para a caçada na Alemanha. Eu tinha uma machadinha de combate de 60 centímetros, feita por um veterano de combate, um rifle de precisão MK-13 modificado, o mesmo que eu havia dominado de Lycanthropus no Ceará, uma Glock 19 de 9mm com um tamanho aumentado e várias granadas e uma Magnum 44. Eu trouxe uma quantidade significativa de munições, desde que Smith disse que o culto pode ser em torno de uma dúzia a 50 licântropos ou simpatizantes da arte lupina. Reconheço que um rifle de precisão MK-13 pode não ter sido a melhor arma que eu poderia ter trazido. Eu saí do aeroporto da base aérea em Berlim e outros agentes alemães nos levaram para as florestas alemãs e nos deram as coordenadas e a área estimada dos lupinos cultistas e a sua base. Lancei o meu rifle de precisão e mochila no ombro enquanto fazia a caminhada, que foi estimada em 5 horas, sem absolutamente nenhuma trilha ou marcação a seguir, além das coordenadas que eu estava conseguindo com as minhas habilidades de navegação da marinha. E quando estávamos na metade do caminho, avistamos vários javalis mortos que tinham os sinais revelados de mordidas e marcas de garras de criaturas que, pela minha experiência, seriam lobisomens ou canes. Concluí que o tal culto deveria ter iniciado dessa forma, já que nenhum grupo normal de pessoas pulariam na floresta alemã para matar um bando de porcos com facas. Éramos um grupo de 6 pessoas, o agente Smith, as agentes Irmãs Gêmeas 1097 e 1098, o agente 702 e o seu parceiro 417, e eu, o agente 1194. E quanto menor a numeração do agente, mais velho é ele na organização. E depois de muito mais andar, agora estávamos extremamente no fundo da floresta alemã, a dezenas de quilômetros de distância da civilização mais próxima. Encontramos vários rastros de sangue na neve, exatamente como sangue humano e animal. Algumas outras trilhas incomuns eram tingidas de verde e azul opaco. Seguimos as trilhas na neve por mais alguns quilômetros, antes de atingir uma saliência de rocha a 3 metros do solo, com vista para uma grande clareira coberta de pedra em uma parte menos elevada da floresta. Havia uma caverna no meio do chão de pedra que ia diretamente para a terra, e era para lá que as trilhas de sangue levavam. Parecia que os cultistas arrastaram 3 pessoas, vários animais e alguns organismos desconhecidos para o sistema de cavernas. Discutimos que era muito perigoso entrar na caverna, sem sinais de pessoas em lugar nenhum, e poderíamos sermos emboscados ou atingidos por trás. Eu havia pego o meu rifle de precisão muito antes de chegar à clareira, e montei a minha posição vantajosa no topo da saliência, com vista para a caverna, e esperei. Smith e os outros agentes entraram na caverna, e eu fiquei ali dando cobertura se alguém se aproximasse, pois assim eu poderia avisar pelo rádio. 10 minutos depois, eu escutei vários tiros vindo de dentro da caverna.
Porém, eu fui treinado para ficar no mesmo lugar e não mexer a bunda por horas e até dias. Portanto, deitar na neve com a minha jaqueta não era uma tarefa difícil. Não tentei comunicação pelo rádio, afinal, se os agentes tiverem sido pegos pelos inimigos, eles saberiam a minha localização. Tomei vários goles da água por mais de 3 horas, e nada dos meus companheiros voltarem. E foi quando eu vi o primeiro. Pelo canto do olho, eu vi um homem comum, alto, com 2,10 metros de altura. Vestido roupas inteiramente pretas, com uma enorme túnica preta coberta de runas. Ele estava vindo da direção oposta que eu tinha vindo, e ele estava caminhando em direção à caverna, arrastando o que poderia ser um pequeno humano ou um javali muito grande. Eu não atirei nele, pois isso alertaria os seus companheiros de culto, e embora eu não os visse, eu tinha certeza que eles renderam os agentes. Instantaneamente, algumas dezenas de cultistas saíram detrás das árvores, e todos eles segurando grandes facas e lanças. Eles eram humanos, mas todos eram excepcionalmente altos e também fortes. A maioria deles tinha mais do que eu calculei, que eram 1,90 m e muito pálidos. O último cultista a sair quase me fez esfregar os olhos em descrença. Este era o líder. O seu manto era mais decorado com runas, colares pesados e joias de ossos. O seu rosto estava horrivelmente mutilado e cauterizado, com carne negra podre pendurada e várias cicatrizes em seu rosto. Esse tinha, na verdade, quase 3 metros de altura. Eu tenho 1,90 m de altura, e facilmente me elevaria sobre a maioria das pessoas na multidão, mas este homem poderia literalmente pisar em mim. Ao contrário dos outros cultistas, ele era magro e desproporcional, e seu rosto estava coberto de sangue humano. Eu sempre aprendi a derrubar o grande cão líder primeiro. Então, rapidamente coloquei o líder na minha mira e atirei diretamente na cabeça dele, pois estava confiante de que poderia acertar o tiro daquela distância. E assim que puxei o gatilho, a bala afundou diretamente na têmpora do cultista de quase 3 metros de altura, e ele tropeçou levemente. Porém, ele ainda não caiu. Eu imediatamente me abaixei atrás da grande pedra que eu estava escondido, e o cultista líder gritou algo em uma linguagem estranha, áspera e sobrenatural. E os outros cultistas imediatamente largou os cadáveres que estavam arrastando e começou a procurar pela fonte da bala. Este homem estava a apenas 50 metros de mim, e a bala foi um tiro perfeito, mas ele não parecia estar seriamente afetado nem um pouco. Eu recarreguei instantaneamente e disparei 3 tiros na cabeça do líder, o desorientando. Eu ainda tinha alguns segundos. Eu esvaziei o rifle na cabeça do líder, e isso foi o suficiente. Enquanto pedaços de sua carne rasgavam com cada bala, até que ele finalmente foi decapitado com força absoluta. A essa altura, eles me avistaram no topo da saliência, e foi quando eu tirei as minhas pistolas e comecei a atirar nos cultistas. E eles eram excepcionalmente duráveis. E vários outros foram saindo de dentro da caverna, e esses traziam as cabeças dos outros agentes em sua mão. Porém, eu não vi a cabeça do Smith, mas mesmo assim,
eu deduzi que ele estava morto. Isso foi um choque para mim, porque nessa hora eu sabia que ficaria sem meus $30.000, já que o Smith, meu superior, provavelmente estava morto. Um deles tentou escalar a saliência e eu tive que esvaziar um pente inteiro da 9mm em sua cabeça, a queima-roupa, antes que ele desabasse no chão. E depois de matar aquele, a queima-roupa, eu percebi que esses cultistas eram muitos. E também muito mais diferentes do que os humanos normais. Eu fiquei sem munição de pistola e depois de matar o quinto, eu mudei para o meu rifle. Mirando nos olhos, enquanto estava parado na borda. Então um deles agarrou meu tornozelo e me puxou para fora da borda. Eu bati no chão e apaguei em seguida. Acordei em um espaço escuro e fechado, em uma cama, em uma cabana com um leve cheiro de tabaco. Eu imediatamente me levantei, puxei a minha faca de combate de 30 centímetros. Calma, amigo. Uma voz com um alemão pesado disse. Que porra é essa? Eu disse. Um homem, iluminado por uma dúzia de várias velas grandes, estava sentado em um canto fumando um cachimbo. Ele parecia ser um índio, definitivamente mais velho do que eu, musculoso e corpulento, com uma barba enorme e vestindo roupas de camuflagem. Eu vi uma faca enorme e uma pistola dos anos 80 amarrada em seu quadril. Cães do inferno, disse o homem. Eu vi que você estava sendo atacado pelos cães do inferno. Eu trouxe você aqui. Assim como todo animal, eles não gostam de fogo. É assim que vocês o chamam? Eu disse. Cães do inferno? Interessante. Mas quem é você? Mim? O homem disse. Eu sou ninguém. Um vagabundo maluco que vive na floresta. Mas você pode me chamar de Cal. Ok, Cal. Eu disse, percebendo a bandagem enrolada em minha cabeça, onde eu fui atingido. Eu estava com uma dor de cabeça terrível. Olha, Cal, você parece saber muito sobre esses cultistas. Sim, um pouco. Respondeu Cal. Eles são um incômodo horrível por aqui. São cultistas, adorando algum tipo de entidade na floresta. Esses cães do inferno mataram todo o meu povo. Isso despertou meu interesse. Um deus? Sim, meu amigo. De acordo com a merda deles, essa entidade se chama Paimon. Um tipo de deus do inferno. E como eles são tão fortes, altos e duráveis? Eu perguntei. Fortes? Você não viu ainda como eles ficam à noite quando se transformam? Disse o velho dando de ombros. Só o meu palpite, no entanto. E como se mata facilmente essas coisas? Isso você tem que descobrir. Mas balas de grande calibre e armas brancas ajudam bastante. Disse Cal. Obrigado. Eu disse novamente. Agora eu tenho que ir embora. Espera, meu amigo. Cal disse enquanto eu me levantava. Onde você está indo? Este lugar está a milhas de qualquer civilização. Você não vai caminhar 300 metros antes de acabar morto. Bem, eles sabem que não devem mexer comigo. Cal murmurou em voz baixa.
Bem, eu não preciso matar todos eles. E nem mesmo esse rei não especificado, que Smith nunca me falou. Você vem, Cal? Ah, foda-se, eu vou sim. Cal bateu as mãos na parede da cabana e veio em seguida. Como eu não tinha mais munição de pistola e precisava de uma arma de último recurso, eu usei um tronco de uma árvore muito longo e resistente, e a corda e fita isolante em minha mochila eu usei para fazer uma lança de 1,5 metro de comprimento. O Cal colocou um veneno preparado por ele e mergulhou a ponta da minha lança nele e fez o mesmo com a sua. Saímos para onde eu havia sido nocauteado e de volta para a saliência com vista para a caverna onde os cultistas haviam ido. O sangue ainda estava lá, mas os cadáveres dos agentes e do cultista que eu havia derrubado haviam sumido, assim como os outros porcos e cadáveres humanos que eles arrastaram. Eles estão naquela caverna? Eu perguntei. Eu os vi arrastando aqueles cadáveres para lá. Não, seu idiota do caralho, disse Cal. Eles sabem que você está vivo e descobriu a localização deles. Eles não seriam estúpidos de continuarem ali. Eu os vi ir para o leste, e sempre para o leste. É onde provavelmente o Deus do inferno está. Peguei a minha bússola e verifiquei onde ficava o leste. Verifiquei novamente com Cal. E então começamos a caminhar pela floresta. E depois de caminhar mais alguns quilômetros, finalmente chegamos a um pequeno vale no meio da floresta. E no fundo haviam várias fogueiras rodeadas por cadáveres, e uma entidade bem no meio, levitando sobre o solo da floresta. A entidade tinha como cabeça o que parecia ser um crânio de um veado, mas quando olhei para ele, através do meu visor, eu vi que o crânio era na verdade feito de uma substância carnuda, branca, translúcida, mantida unida com veias salientes. Sua parte superior do corpo era extremamente magra, e um torso branco pálido coberto por vermes negros se contorcendo, e em vez de 2 braços proporcionais, tinha 7 protuberâncias articuladas de braços perdidos por todo o corpo, com muitos ou poucos dedos neles. Ele tinha olhos negros puros que devoravam o que restava da luz, e sua mandíbula parecia desequilibrada, com milhares de dentes extremamente afiados em forma de agulha que o impedia de se fechar completamente. Ele tinha olhos negros menores em seu torso. O mais incomum é que ele flutuava a meio metro do chão, sem absolutamente nenhum membro tocando o solo. Puta merda! Eu disse. É isso? Sim, disse Cal. Provavelmente. Você acha que eu posso matar essa coisa com balas de rifle? Eu perguntei. Você pode fazer uma galinha foder com a vaca? Disse Cal. Provavelmente não. Bem, eu vou ter que tentar ver se consigo matá-lo de qualquer maneira. Eu disse. Eles estão a cerca de 100 metros de nós, no fundo do vale. E quando eu atirar, você corre. Peguei o meu rifle de atirador e disparei uma única bala diretamente na cabeça da entidade, o que a fez simplesmente virar e olhar diretamente para mim como se tivesse acabado de ser beliscado. Era ele, Paimon, materializado. Foda-se, eu disse. Começamos a correr imediatamente. E como tínhamos cerca de 100 metros de vantagem sobre eles,
Eles estavam no fundo de um vale que subia pela colina. E depois de corrermos como loucos, nos afastamos 1 quilômetro do culto ao Deus da floresta. Então descansamos. Olha, Cal, eu vou ter que chegar à orla da floresta para obter um sinal e pedir reforços. Na orla da floresta, de volta ao meu carro, depois de marcar as coordenadas, eu observei uma van preta com o logotipo do Descob. Aquela van parou na estrada escura, extremamente isolada. E para minha surpresa absoluta, Smith saiu de lá com outros agentes. Ele tirou os óculos escuros, embora fosse fim de tarde em um dia nublado. Junto com Smith estavam os agentes Hugo, o Nicholas, a Adelaila e a Charlotte. Nomes fictícios que geralmente são usados pelos agentes, além das suas numerações. Smith veio entregando-me um rifle de atirador calibre 50 e cartuchos extras. Como vai, agente? Sentiu a minha falta? Disse Smith. Eu acabei de ser perseguido por um maldito deus da floresta, com um vagabundo que mora na floresta. Mas você não está morto? E os outros agentes? Como eu estaria morto, seu idiota, se eu estou na sua frente? Não está me vendo? Disse Smith. Os outros agentes e eu esvaziamos as nossas armas nessas criaturas, mas estávamos em desvantagem. Eles mataram a todos. Então me amarraram e começaram a me torturar, fazendo perguntas em uma língua que eu desconheço. Daí foi quando você começou a atirar lá fora feito louco, e isso chamou a atenção deles. Aproveitei o momento para me soltar, fugir e voltar com reforços. Disse Smith. Eu vejo que você está fazendo o seu trabalho, embora eu esperasse que você pudesse ter cuidado disso tudo sozinho. Por último, um homem usando uma máscara de gás preta rachada e uma porra de uniforme de soldado nazista da Segunda Guerra Mundial, ele saiu da van com um enorme lança-chamas. Eu podia ver uma parte de sua máscara de gás aberta para revelar uma parte do rosto do nazista que se dobrava em uma mandíbula desumanamente larga, cheia de dentes longos e afiados. Que diabos é esse filho da puta assustador? Eu perguntei. Pode o chamar de Hans Fischer, disse Smith. Também conhecido como Ibricane. É um de nossos projetos do Descob. Claro, eu disse. Você escolheu a porra de um híbrido nazista. Sim, já que esta é de fato a Alemanha, o seu país natal. E ele conhece e luta nessa terra bem melhor. Agora eu não quero que vocês dois briguem, já que os nossos inimigos são os cultistas. Saudações, camarada. O Ibricane morto-vivo disse, em uma voz extremamente profunda e áspera que mal soava desumana. Vamos embora, eu disse. Entramos na floresta e alguns quilômetros dentro eu passei pela pequena cabana de Cal e o vi sentado em uma pilha de toras, fumando seu cachimbo. Por que você voltou? Disse Cal. Eu trouxe reforços, você não está vendo? Eu disse, enquanto Cal se levantava e se juntava a nós para chegar ao vale. Deus, que diabos é esse? Cal disse, seguindo por uma torrente de palavrões em alemão. E por que ele está usando um uniforme nazista? Por que diabos a boca dele é assim? O Ibricane morto-vivo respondeu em alemão, o que despertou o interesse de Cal.
Enquanto caminhávamos mais para dentro da floresta por quilômetros, os dois europeus orientais conversaram um pouco em alemão, enquanto os demais agentes seguiam calados, me deixando um pouco irritado com o fato de que eu não conseguia entender porra nenhuma do que eles estavam dizendo. E quando chegamos ao vale, depois de algumas horas, com a orientação de Cal, a entidade ainda estava no meio do vale e agora flutuando a meio metro do chão. Os cultistas ainda estavam por perto, marchando pelo chão da floresta como se estivessem guardando a entidade. Temos que matá-los, eu disse. Vamos então, o Ibricânio morto-vivo disse. Peguei o meu rifle de atirador, calibre 50, e comecei a atirar nos cultistas do lado do vale, acertando cada um com um único tiro na cabeça. Nesse momento, aconteceu o que não deveria acontecer. Eles começaram a urrar e a se contorcerem, e em pouco menos de 30 segundos, todos haviam se transformado em canes do inferno. Isso mesmo, essa criatura se assemelha muito a um lobisomem, porém tem 5 vezes a força de um. E quase que instantaneamente partiram para cima de nós, e quando o Ibricânio morto-vivo começou a incendiar os cultistas, as chamas os transformaram em enormes bolas de fogo. Enquanto os outros agentes metiam balas nas criaturas, eu me posicionei e estava a uma distância considerável, os derrubando com meu rifle. E Cal estava lutando com a sua lança envenenada. Eu me ajoelhei e usei o meu rifle de precisão para tirar vários dos cultistas do caminho dos meus companheiros. E enquanto puxava o ferrolho do meu rifle e recarregava, o Ibricane nazista morto-vivo teve o cano do lança-chamas puxado para trás, e neste momento ele foi atacado por vários canes. Ele foi dilacerado em poucos segundos. Porém, antes de morrer, ele socou 2 ou 3 das cabeças dos canes, fazendo assim uma névoa vermelha. Tudo com um único soco. Isso também significava que um único soco do Ibricane morto-vivo era igual a uma bala de calibre 50. O demoníaco deus da floresta não estava fazendo absolutamente nada, mas sua cabeça se movia de vez em quando para nos observar massacrando os seus adoradores. Dei cobertura aos meus amigos, o máximo que pude. No começo, estávamos ganhando, e eu estava confiante na vitória, e havíamos derrubado em torno de 30 canes do inferno, e faltava apenas uns 5, e a vitória era certa. Mas num passe de mágica, surgiram um exército de canes das profundezas da floresta. Eram em torno de 50 ou 60. Eles atacaram os agentes que não puderam fazer nada por suas vidas. E depois foi a vez de Smith. E por último, eles mataram o Cal. Corri dali o mais rápido que pude. E quando percebi alguns canes correndo ao meu encontro, eu joguei uma granada. Matei alguns e atrasei outros. Entrei na van que estava estacionada na estrada e saí dali o mais rápido que pude. Essas criaturas são extremamente rápidas e poderiam me alcançar facilmente. Porém, quando olho pelo retrovisor do carro, eu vejo que eles estavam parados na estrada, completamente imóveis. Por alguma razão, eles me deixaram partir dali.
Informei o Departamento de Contenção Obscura da Alemanha sobre o ocorrido. Os agentes alemães passaram um pano no caso, e eu não sei o desfecho que teve essa história. Mas quando voltei para o Brasil, eu fui desligado imediatamente do Descob, pois existe um código de honra da organização que diz o seguinte: qualquer agente está proibido de abandonar o companheiro junto ao inimigo. Expliquei que só abandonei quando eles já estavam mortos, mas de nada adiantou. Eu também perdi os meus privilégios e cargos na Marinha. Voltei para a minha vida de antes, de trabalhador de fazenda. E hoje, quando eu conto essa história aos caipiras aqui da região, ninguém acredita que um dia eu fui um agente do Descob. Eu acho que esse é o único motivo que o Descob me deixou vivo. Eles não confiaram no meu sigilo, mas sabem que ninguém acreditaria em mim. Pelo menos aqui no Elite Oculta, eu sei que boa parte de vocês sabem que eu digo a verdade. Bem, não se deixem iludir, meus amigos. O Descob não é uma organização tão ruim assim. Na verdade, eles até dão as suas vidas para proteger pessoas inocentes. Boa noite.